Bom, pessoal, agora a gente chegou no final. Eu vou gravar aqui o Justifine. Deixa eu tirar isso aqui. Justifine Self e Align Self, tá? Então vamos falar dos dois, desses dois recursos do grid, Justifine Self e Align Self. Quando a gente pega e cria no grid e a gente coloca Justifine Item, Justifine Content, ali a gente está falando com todos eles, né? Com todos os filhos grids. Aqui a gente está falando apenas com um. Então, nesse caso, a gente vai falar com um item específico. É diferente de quando a gente pega e fala Align Itens, no caso, que são todos Center, e todos eles se alinham. Ou Justifine Self, no caso, quando você fala de Align, a gente está falando aqui, nesse caso, na vertical. Tá? O Align é na vertical. E o Justifine é na horizontal. Então, quando a gente fala com todos os itens. Justifine, Content, Align Itens, né? Align Content, Justifine Item. Aqui no caso é Justifine Self, é com o item específico. Então eu deixei o item 5 aqui, para a gente pegar e usar ele como exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele tomar todo esse espaço aqui, ó, da primeira linha do rows, primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Então eu já vou fazer isso logo agora, o item 5, ok? Então vou dar um grid column aqui, nesse caso, e eu vou falar para ele pegar da primeira até 1, 2, 3, 4. Tá? Então ele vai pegar da primeira. Não, na verdade aqui é roll. Roll, tá? Então, da primeira, no caso aqui, segunda, terceira e quarta, né? Então vou colocar 4 aqui, ele vai pegar tudo. Ó, pegou tudo. E agora eu vou colocar ele aqui na segunda linha da coluna, que é essa. Então primeira, segunda, terceira. Então da segunda a terceira, tá? Então grid column da segunda até a terceira, para que ele fique aqui no centro aqui para a gente poder ver como funciona então o Justifine Self e o Align Self. Então Justifine Self, tá? Então vou falar agora Justifine Self na horizontal, tá? Então Justifine Self. Se a gente colocar Stretch, ele vai continuar do mesmo jeito, tá? Então a gente está falando aqui na horizontal, aqui, ó, do mesmo jeito. Se eu colocar Start, ele vai vir para cá. Então ele vem para o início, no Start. Se eu colocar End, ele vai vir para o fim. Se eu coloco Center, ele vem para o centro, tá? Então é assim que funciona. A gente está trabalhando aqui na horizontal, tá? Então vai vir, ou no caso, para sua esquerda ou para sua direita, ou ele vai ficar no centro. E se você deixa o stretch, ele vai esticar, né? Tá? O stretch ele estica, ele fica aqui meio que no padrão, aqui vamos falar, né? Assim, ele vai esticar. Stretch é esticado. Agora vamos falar do align. Então, o align vai trabalhar no vertical, tá? No vertical. Então, a gente colocar aqui, ó, Align Self. Se eu colocar Start, ele também vai lá para o início, ó, certo? A gente está falando aqui do vertical, então ele foi lá para o início. Se eu colocar Center, ou colocar End logo, ó, End, ele vai para o final, para baixo, que é a parte superior. Se eu coloco Center, ele vai para o centro. Tá vendo que legal? A gente está trabalhando com um item só. Os outros itens estão cada um no seu lugar. Então, você pode posicionar o seu objeto da forma que você quiser, utilizando o grid assim. Se você colocar Stretch, ele vai ficar esticado também, tá? O interessante é que se eu quiser centralizar esse objeto no meio aqui, ó, eu posso fazer uma combinação dos dois. Por exemplo, ó, o Align Self, eu posso colocar Center, tá? Center, e o Justifine Self eu posso colocar Center também.
eu teria então aqui o item 5 bem centralizado aqui, ó, né, entre a primeira e a segunda coluna. Imagina quantos layouts, né, você pode construir utilizando esses recursos do grid. Bom, pessoal, a gente terminou. Eu quero parabenizar você que veio até o final, que persistiu. Eu tenho certeza que isso vai te trazer assim uma grande vantagem na construção de layouts de sites, de aplicativos, tá? O conhecimento que você vai ter, que vai facilitar também para outros recursos que tem do CSS, tá? E então, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter insistido. E agora a gente vai para o nosso projeto, tá? Então, parabéns a todos vocês e até o nosso projeto.